Olá, a paz do Senhor, mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Em Marcos, no capítulo 2, versículo 21 e 23, 22, nos dizem assim: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior ainda a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas se põe vinho novo em odres novos. Essa pequena parábola que Jesus contou, da veste velha e do remendo novo, do vinho novo e do odre velho, que Jesus compartilhou com seus discípulos, que está nos evangelhos sinóticos de Mateus, de Lucas e Marcos, tem algumas lições preciosas para a nossa vida. Primeiro, esse texto, Jesus estava falando sobre o jejum. Os discípulos chegaram e perguntaram para Jesus por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuavam, mas os discípulos de Jesus não. Algumas pessoas chegaram e perguntaram. Aí Jesus respondeu àquelas pessoas: pode alguém jejuar no meio de uma festa enquanto o noivo ainda está com eles? Mas haverão dias que o noivo será tomado e eles jejuarão. E propôs essas palavras dessa parábola, indicando o seguinte: que o que adiantava os discípulos dos fariseus jejuarem, se isso não trazia nenhuma mudança para a vida deles? Ou seja, era um paliativo, era um remendo num pano velho, era um remendo novo numa veste que já estava desgastada e gasta, que nada adiantaria. Pelo contrário, esse remendo poderia se arrancar e a rotura, o buraco ficaria ainda maior. Não existe transformação se não for por completo. E Jesus ensina isso àqueles discípulos contando essas duas parábolas. Primeiro do remendo, segundo do odre. Por quê? Porque isso era muito entendido para eles. O tecido, quando era feito de uma trama de algodão e linho, era um tecido muito resistente, era um tecido grosso. À medida que a veste ia sendo usada, o tecido ia ficando fino e gasto. E quando aquele tecido grosso era colocado, costurado sobre um buraco que havia naquela veste, uma rotura que havia naquela veste, muitas vezes o tecido não suportava nem a costura, rasgava e ficava uma rotura maior ainda. E depois Jesus conta a parábola do vinho novo em odres velhos, que não dá para colocar porque o odre velho não vai suportar o vinho novo. Por que Jesus fala sobre isso? Porque também eles entendiam esse contexto. O odre era uma espécie de cantil, de garrafa, feita com couro de cabra. E com o tempo esse couro ia ficando duro, rígido, sem elasticidade. Quando o vinho é novo, geralmente eles ali andam de um lado para o outro a pé, andavam e padeciam num calor de 40 graus. E quando se colocava um vinho novo dentro daquele odre velho, esse vinho, com esse calor, passava por um processo de fermentação. E ele fazia uma pressão naquele odre, que era velho, que já estava endurecido, enrijecido, e aquele odre não conseguia se expandir para aquela fermentação daquele vinho novo, e ele acabava por se romper. Aí se perdia o odre e se perdia também o vinho. O odre novo, pelo contrário, quando recebia o vinho, como o couro ainda estava novo, esse couro ainda era elástico. E quando este vinho começava a fermentar e a se expandir, o odre suportava a pressão dessa fermentação natural deste vinho e ele se expandia juntamente com a fermentação do vinho. E é isso que Jesus está ensinando àqueles homens,
que Ele não faz remendo, que Ele faz nova todas as coisas, que Ele não pega uma coisa velha e coloca uma coisa nova dentro dela, porque a coisa velha não vai suportar a nova. É isso que Jesus está ensinando para aqueles homens. Ele fala de coisas práticas para que eles entendam e tragam para o seu lado espiritual. E Jesus deixa isso bem claro. E para que você possa entender o que significa isso, lembre-se do apóstolo Paulo. Uma vez Saulo, um odre velho, um odre endurecido, enrijecido pela dureza do coração, quando ele tem um encontro com Jesus e recebe o vinho novo, ele é transformado em um odre novo para suportar a força deste vinho novo. E ele deixa de ser Saulo de Tarso e passa a ser Paulo, aquele que prega o evangelho, aquele que recebeu o vinho novo. Esse vinho novo tem a representação do próprio Espírito Santo. Quando os odres estavam velhos, eles passavam por um processo de restauração. E esse processo se dava da seguinte maneira: esse odre tinha que ficar mergulhado na água, imergido na água, por muito tempo. Depois que esse odre amolecia com aquela água, durante muito tempo ali, imergido dentro daquela água, imerso dentro daquela água, ele era retirado e nele era passado azeite por dentro e por fora. Ele era betumado com azeite. O azeite tem uma representação direta do Espírito Santo. Para receber o vinho novo que vem do céu, você precisa ser renovado, você precisa ser restaurado, precisa ser tiradas as impurezas, precisa ser tirados os requisitos de vinho antigo, para que o vinho novo possa entrar e não venha romper o seu odre. Jesus hoje quer renovar esse seu odre. Ele quer lhe purificar e lhe ungir com o Espírito Santo para que você possa receber o vinho novo que vem de Deus, que vem do céu. Jesus quer fazer na sua vida, mas para isso você precisa se deixar ser renovado. Não adianta a tradição sem a unção. Não adianta a tradição sem a presença do Espírito Santo. Não adianta a tradição sem a palavra. A palavra é a água que limpa. O Espírito Santo é o azeite que renova e amolece. Para que você possa estar pronto para receber o vinho novo, que representa o sangue de Jesus, a presença de Jesus na sua vida. Que hoje você receba o vinho novo que vem do céu. E que você não venha com paliativos, com consertos, mas que você se entregue por inteiro para que Ele faça essa renovação na sua vida. E você seja restaurado, transformado num odre novo, como foi Paulo. A obra de Deus foi possível na vida de Paulo, porque foi uma obra completa. Paulo se deixou ser transformado por Deus, pelo Espírito Santo, por Jesus. Ele foi limpo pela palavra, ungido pelo Espírito e estava apto a receber o vinho novo que vinha do céu. Deus quer fazer na sua vida, mas para isso é necessário se deixar trabalhar pelo Espírito Santo, se deixar lavar pela palavra que limpa e purifica, para que você receba o novo de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que essa palavra penetre no seu coração e que você hoje esteja apto para receber esse novo de Deus. Que o seu odre seja renovado e restaurado pela água, que é a palavra,
pelo Espírito, pelo azeite que é o Espírito, para que você receba o vinho, que é o sangue de Jesus, que purifica de todo o pecado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu coração. Que o Senhor continue abençoando e conduzindo a nossa nação. Deus te abençoe.